Oi, oi pessoal. Eu vou continuar a aula que eu parei ontem, tentei gravar ela mais duas vezes, depois deu problema aqui no programa, não sei. Estava dando um crack aqui, não funcionou. E vou continuar então daqui, dessa parte. Eu estava falando da Catherine Eldin. Ela, ela diz que as nossas emoções elas são diffusible, né? Elas funcionam como a percepção, elas dão informações, apresentam ou revelam, né, informações sobre uh, aspectos significativos do mundo ao nosso redor, né? No caso da moralidade, elas revelam saliências morais. Por exemplo, a compaixão revela que alguém está sofrendo, a, a culpa revela que nós fizemos algo errado, e essas avaliações, digamos, que as emoções fornecem, elas não são, como as emoções são subjetivas, né? Às vezes elas representam bem, mas às vezes elas podem ser respostas hiper sensíveis, né, que distorcem o mundo, né? Às vezes alguém fala algo para nós que não é ofensivo e nós nos sentimos ofendidos, né? Então, nem sempre a resposta, nem sempre a reação emocional que nós temos é uma reação que monitora adequadamente a realidade. Então, o que ela está sugerindo aqui é que emoções têm um papel cognitivo, mas esse papel é falível, assim como a percepção e outros processos cognitivos que nós temos. Então, ela fornece um tipo de acesso epistêmico, mas esse acesso não é conclusivo, né? Portanto, ele precisa, em determinadas circunstâncias, ele precisa ser avaliado reflexivamente, né? Num processo de segunda ordem. Um ponto importante aqui da tese da Eldin e também da Sherman é que essa avaliação ela não é uma avaliação contínua, né? Não é para cada episódio emocional que eu tenho que parar e perguntar, será que as minhas emoções estão representando bem, né? Normalmente as nossas emoções funcionam adequadamente, mesmo que elas sejam falíveis. Então, se elas não fossem uma ferramenta, né, de epistêmica adequada, elas não teriam nos acompanhado durante toda a história, né, da evolução humana, porque elas persistiram, né, como parte do nosso equipamento cognitivo, porque elas têm uma funcionalidade, uma vantagem adaptativa, né? Ter emoções é uma coisa que nos ajudou a responder adequadamente a ameaças e riscos no nosso ambiente, ou para fortalecer relações comunitárias, né, de sociabilidade, então para contribuir para o grupo do qual nós fazemos parte, então elas tiveram um papel muito importante em diversos níveis, né, e por isso que elas nos acompanham até hoje. E isso, mas isso não quer dizer, então, como eu dizia, que elas são infalíveis, né? A Sherman dá no texto ali, vocês acompanharam, ela mostra vários exemplos, né? Nós podem, o primeiro exemplo de uma velhinha que vocês olham para ela e sentem piedade, assim, porque ela está fazendo um esforço enorme para carregar as compras do supermercado. Mas da parte dela, ela ficaria muito mais feliz, né, se vocês vissem ela como alguém que tem autonomia, que não precisa de ajuda de ninguém. Então, nem sempre a nossa resposta emocional, aqui nesse caso a resposta de empatia ou de piedade, é uma resposta adequada, né? Porque às vezes a pessoa quer o que ela espera da nossa parte é um tipo de admiração, digamos assim, né? Pela capacidade que ela tem de ainda se sentir capaz de realizar suas tarefas de maneira autônoma. Um outro exemplo que ela dá é do soldado, do veterano, né? Que pede esmola na rua, né? Pede ajuda e nós sentimos que ele merece alguma ajuda por compaixão, por piedade, mas na verdade ele está vestindo a farda assim só para fazer as pessoas
doarem, né, mais, fazer doações mais generosas para ele. Então esse é um caso também que mostra, né, que as nossas emoções são falíveis, elas nem sempre, aquilo que elas sugerem nem sempre é adequado à circunstância, né? Então não tem ninguém ali sofrendo, na verdade tem uma espécie de trapaça. Isso não quer dizer, né, como que portanto, né, seguindo a linha aí que eu vinha descrevendo, que a Eldin defende também, não quer dizer que as emoções devam ser descartadas. Ela sugere, a Sherman sugere que existem diferentes níveis de background, né, que as pessoas vão aprendendo com a experiência, vão educando as próprias emoções, vão cultivando as próprias emoções, de tal modo que num certo estágio, digamos assim, de amadurecimento emocional, as nossas emoções monitoram, via de regra, adequadamente a realidade, né? Então, assim como nós aprofundamos a nossa familiaridade com comportamentos humanos, nós conseguimos distinguir quando um choro de uma criança é um tipo de birra, quando é um choro de que alguma coisa que ela está sentida realmente, que é algo sério. Nós distinguimos vendo pessoas pedindo, né, que o pedido de ajuda é sincero, ou que às vezes é um simples tentativa de conseguir, né, algo sem maior esforço. Então tem um treino das emoções, né, que elas vão elas vão sendo cultivadas e nós vamos aprendendo a identificar evidências de maneira adequada. Então ela diz que, na verdade, aqui o problema não é a falibilidade, é algo que tem que ser levado em conta, né? Mas frequentemente esse problema se resolve, né, quando as nossas antenas emocionais se sintonizam com as antenas emocionais de outras pessoas, né? Então é algo que pode ser trabalhado, né? E eventualmente também elas vão falhar, mas aí não é porque um mecanismo, digamos assim, de apreensão tem falhas, não quer dizer que ele seja não tenha utilidade nenhuma, né, do ponto de vista cognitivo. Então, qual é a contribuição cognitiva aqui das emoções, nesse caso, para a moralidade? É porque elas nos ajudam a identificar o que a Sherman chama de particularidades, né, ou particulares de situações que são relevantes para instruir, para preparar e para juízos morais adequados e também ações, né, morais consequentes com esses juízos. O segundo, antes de passar para o segundo item, ela ilustra, né, essa tese com uma referência à filosofia do Kant, né, como eu falei, ela é uma professora cuja background é histórico, né, ela fez um estudo, iniciou, né, estudando Aristóteles, e ela também se interessa por promover uma psicologia moral mais complexa e mais sofisticada, no caso da filosofia kantiana. Então, no caso do Kant, ela diz que ele mesmo reconhece essa função epistêmica das emoções. Ele diz que a ação moral, a ação com valor moral, ela é a ação que é motivada pelo dever, que segue os princípios da razão pura prática, mas ele admite que para que o nosso sentimento de dever seja assim, alimentado e ativado nas circunstâncias em que ele deve ser ativado, o sentimento do dever precisa de uma cooperação anterior, né, que é uma espécie de processo de desenvolvimento moral, onde as emoções têm um papel fundamental. Então, ela diz ali, né, nós agimos motivados pelo dever frequentemente em virtude do input, em virtude dos dados, digamos assim, de um tipo de informação, né, que vem da nossa sensibilidade emocional. Então, é um processo aqui, a emoção aqui tem a ver muito mais com o desenvolvimento moral do que propriamente com a decisão em si, né? A decisão, a moralidade, né, vai ser dada pelo sentimento de dever, mas não quer dizer que esse sentimento seja adquirido, digamos assim, abstratamente, né? A pessoa nasceu com um sentimento de dever, ela aprende a desenvolver esse sentimento, e nesse processo de aprendizado as emoções têm um papel central. Ela diz também ali na segunda passagem, a ideia do dever não é suficiente para conduzir-nos no mundo das necessidades humanas.
Nós precisamos cultivar essas sensibilidades emocionais, direcionando-as aos objetos corretos, né? Então, o sujeito precisa ser submetido a circunstâncias em que ele vai reconhecer necessidades, né, via emocional, e essas necessidades vão fazer com que ele identifique situações em que é dever dele responder por algo. Não por pena, não por compaixão, mas por um estrito sentimento de dever, né? Isso é um pouco estranho, né? Porque é como se a emoção atrapalhasse, né? Mas na verdade aqui o que ele quer descartar, o Kant quer descartar a emoção, né? Mas na verdade elas são centrais, né? Também no tipo de afecção, né? Que nós temos com o sofrimento. Então elas são fundamentais para aprender a reconhecer as circunstâncias dos necessitados e as possíveis ocasiões de beneficência, né? É por isso que o Kant diz que a gente deve visitar os lares de orfanatos, né, as prisões onde tem pessoas endividadas, porque aí eu percebo que eu tenho o dever de saldar minhas dívidas e isso fortalece o nosso sentido de que do que é moral, né, fazer e vendo o sofrimento das outras pessoas. Não é exatamente que eu vou ali para ver o que poderia acontecer comigo, né, mas eu vou para ver como o que é uma pessoa que errou, né, e como eu posso ser o tipo de circunstância de uma pessoa que erra, né, nas suas ações e como a virtude, né, exige estar atento a esse tipo de circunstância. A segunda dimensão, a segunda função das emoções que ela sugere, então, ela chamou de expressiva, né, é o aspecto em que as emoções têm um certo conteúdo, né, eu vejo elas me apresentam o mundo, né, como a percepção me mostra. Eu vejo um objeto azul, enxergo ele azul, né? Então a emoção, eu vejo, quando eu estou diante de um tigre, eu vejo, ela tem um conteúdo, né, da emoção, que é aquilo que dispara a emoção, o disparador. Mas tem um tipo de atitude que é assumida frente a esse conteúdo, que é o modo, né? Como nós reagimos, digamos assim, né, à informação. Então no medo, né, eu reajo, a minha atitude é de ver o animal como ameaçador. Na compaixão é ver o objeto da compaixão como alguém numa condição de aflição, de sofrimento. Então essa atitude, né, ela é acompanhada de um conjunto de gestos corporais e de atitudes mentais que dão uma conformação plena, digamos assim, para a ação moral virtuosa, né? Então, vocês pensem, eu gosto de dar esse exemplo de dois médicos, comparem dois médicos, um médico que faz os procedimentos que vão salvar a vida de uma pessoa de maneira excelente, né, do ponto de vista da virtude, da técnica, da profissão, e um outro médico que faz esse mesmo tratamento com o mesmo grau de excelência, porém ele também manifesta um tipo de consideração especial, um tipo de preocupação especial pelo paciente, ele se comove, né, com a melhora do paciente, etc. Esse segundo médico, né, intuitivamente, né, parece que ele é alguém que, do ponto de vista moral, ele encarna a virtude de uma maneira mais perfeita, né, do que o médico do primeiro exemplo. Então, a moralidade aqui, as emoções aqui emprestam, né, para as nossas ações virtuosas, Kant chama de um ornamento, né, de uma espécie de esplendor, né, para as nossas ações que tornam elas muito mais dignas, digamos assim, né, do que no primeiro caso do médico frio, né, que faz o que ele tem que fazer sem dar um sorriso para o paciente. O Kant aceita, então, essa ideia da contribuição das emoções como um brilho externo, assim, né? Mas ele acha que a moralidade não depende essencialmente dessa sentimentalidade, mas ele aceita que a sentimentalidade torna a virtude mais aprazível, né? mais admirável também. Embora ele ache que ela não seja o centro, né? O centro é fazer
o certo, né? Fazer o que é o dever da pessoa fazer na circunstância. Então vocês vão ver que no texto ali vocês vão ver que a Nancy Sherman ela sugere que essa leitura kantiana é um pouco rigorosa, um pouco exigente demais, né? Que as emoções têm um papel muito mais fundamental, né? No caso da expressão das emoções, porque por um lado essa expressividade ela nos ajuda a consolidar a virtude nas nossas ações, né? Sorrindo, digamos, que eu aprendo a ser gentil, escondendo, né, certas reações intempestivas que eu teria, que eu aprendo a ser uma pessoa controlada, controlando, digamos assim, né, externamente, na expressão, as nossas emoções, que nós aprendemos a cultivar adequadamente as emoções. Mas ela também sugere contra o Kant que essa sentimentalidade que ronda as emoções é parte de uma concepção plena, digamos assim, de uma imaginação plena, né, do que é um tipo de ação justa, né? Então ela vê as emoções como constitutivas da bondade dos atos, da justiça dos nossos atos, da virtude dos nossos atos, e não como um ornamento exterior, né? Então, eu só vou... Acho que esse é o argumento central dessa segunda parte. Então, só para fixar um pouco melhor, eu vou indicar aqui para você, né? Ela diz que as emoções... Então, quando ela fala da função expressiva, ela diz que as emoções são portadoras de atitudes emocionais, tanto posturas corporais quanto atitudes mentais, que se manifestam através da voz, dos olhos e que no fim revelam o que nós sentimos. A ação virtuosa, então, ela pode ser minada pelo afeto inapropriado. Essa é a tese dela, né? Não é uma tese kantiana, né? Embora aqui também o Kant parece que ele concorda, né? Mas ele tem uma certa reserva quando digamos assim, as pessoas tendem a colocar mais importância na expressão do que no próprio ato, né? E aí, então, a emoção atrapalha, digamos assim. Né? Mas ela sustenta isso, então, que a ação virtuosa ela fica destruída, né? Aquelas várias passagens do Sêneca que aparecem no texto da pessoa que vai oferecer uma ajuda, né? E faz resmungando, murmurando, né? Ela diz, bom, isso estraga, né, a própria ação virtuosa, que é a ação de ajudar. Então, a emoção, a expressão da emoção aqui é parte, né, da própria ação virtuosa. A emoção transmitida, né, ela importa, portanto, nas interações, importa no sentido que ela reforça a boa vontade, né, das nossas ações. E o Kant aceita, então, que um certo jogo emocional é importante para a motivação, para as pessoas reconhecerem o dever, ajuda a catalisar uma certa mudança emocional que facilita o cumprimento do dever, mas ele também tem essa ressalva aqui, né, que é a ressalva do sentimentalismo. Ele diz que a irrupção, o fluxo de emoções não deve fazer confundir que estamos moralmente engajados quando nós não estamos, né? E esse exemplo eu gosto muito é o exemplo da autoindulgência, né, da pessoa que ele diz, né, a piedade, as lágrimas reluzentes, elas podem ser uma indolência autoabsorvida que trai uma expressão mais pragmática, né? Pense na pessoa que fica o tempo todo dizendo assim, mas eu não consigo, eu sou uma pessoa que tem uma série de problemas e não sei, algo desse gênero, né? E ele diz, bom, esse é um exemplo, né, em que a pessoa tá usando, né, está se apoiando nas emoções como um subterfúgio para não assumir uma postura assertiva, né, que ela deveria assumir diante da circunstância. Então, outro exemplo que ele dá é que sentimentos de remorso eles podem ser maus substitutos para o reparo moral, o automelhoramento, né? Quando a pessoa diz assim, eu fiz algo errado, estou muito triste, não consegui. Então, ele diz, essa sentimentalidade para usar uma palavra da moda, né, é um tipo de sentimentalidade tóxica, né?
porque ela faz com que o sujeito fique focado, né, no erro, em vez de focar na correção moral. E, portanto, a expressividade aqui da emoção, ela atrapalha, né, e não ajuda. Mas a Nancy Sherman discorda aqui, né, ou pelo menos ela tenta mostrar que a conversa não é assim que nem o Kant sugere, né? Ela dá o exemplo de um pai que sente orgulho e que manifesta então um pai que estimula o filho a fazer, um pai e uma mãe que estimula o filho a fazer, a tomar certas atitudes, a se empenhar no estudo, etc. Então, e num determinado momento ele atinge certos objetivos e a pessoa sente um regozijo, um prazer orgulhoso, né, de como a criança se tornou alguém maravilhoso, né, e se desenvolveu como era esperado. Então, essa sentimentalidade, ela diz, é parte de uma compreensão aqui, como ela fala aqui embaixo, né? Opa, peraí que eu... Aqui é parte de uma visão ampla do engajamento moral. É parte da imaginação moral afetiva necessária para amar de modo justo, né? Eu tenho, então, ser capaz de manifestar apoio com relação a uma criança envolve algum grau de sonhar acordado, sonhar acordado assim, como que esse menino vai se sair, essa expressão de emoções, tanto mental quanto corporal, né, na expressão física, na postural, ela é um componente fundamental de uma imaginação complexa, né, conceitual complexa do que consiste, né, em ser um pai que apoia o próprio filho, né? Então não é simplesmente o dever seco, digamos assim, né, que o Kant está dizendo, se tiver os afetos, eu estou dando um ornamento adequado, né? Mas ela tenta sugerir que, na verdade, a relação é muito mais constitutiva do que o Kant está fazendo parecer, né? Eu tenho que viver esses sentimentos propriamente, para que a pessoa se sinta amada, né? Ou se sinta respeitada pelo pai, né? Não é simplesmente assumir uma postura digna, né, com relação aos próprios filhos. Eu tenho que cultivar e experimentar esses sentimentos para que eles sejam, de fato, expressivos do que é um tipo de amor justo com relação a um pai em relação a uma criança. E o terceiro item, então, que ela menciona como parte da função das emoções na moralidade, a função motivacional. Aqui também ela formula, né, a disputa a partir do Kant, do Aristóteles. Ela diz que o Kant, aqui a posição do Kant é inteiramente negativa, né? Ele diz que as emoções não têm nenhum papel significativo na motivação moral, né? Na verdade, se eu me deixar motivar por fatores extra ou diferentes do sentimento de dever, né? A ação perde o valor moral. Então, se eu pago as minhas dívidas não por um sentimento de dever, mas porque eu pretendo preservar a minha reputação, eu tenho uma certa vaidade pessoal e quero proteger a minha reputação. Essa é uma situação em que o Kant diria que eu não estou agindo moralmente, né? Porque a ação moral ela tem que ser motivada apenas pelo sentimento de dever e não por qualquer outra inclinação, como algum tipo de vaidade, algum tipo de autointeresse, né? E o Aristóteles, então, sustenta que a motivação, ela nunca é mera, a motivação de base emocional, ela nunca é uma motivação como o Kant caracteriza, né? Uma inclinação sensual simplesmente, né? Como se alguém estivesse dando vazão para os próprios impulsos, né?
quando eu me sinto motivado a fazer algo, essa motivação tem um componente emocional, mas esse componente é também já partilhado, né? Em parte da motivação vem do processo de reflexão da razão prática. Então, aqui as emoções elas são parte do equipamento de uma pessoa virtuosa. Não tem como ser virtuoso sem ter emoções adequadas. E quando uma emoção me mostra o que eu devo fazer, não quer dizer que eu estou, como o Kant está sugerindo aqui, as emoções estão competindo com o dever, né? Elas estão atrapalhando, elas estão colocando, digamos assim, impulsos no lugar do dever, né? O que contaminando, portanto, né? O que deveria ser uma decisão por puro dever. O que o Aristóteles diz é que quando as emoções nos inclinam a fazer certas coisas, elas já fazem isso sob uma base cognitiva prévia da razão prática, então não existe essa separação que o Kant está tentando traçar entre emoções e razão, né? As emoções, elas são cognitivas também, né? Quando eu sinto raiva, eu avalio que uma ofensa foi produzida, então a raiva é uma forma de responder à ofensa. Se eu não responder, eu sou... Lembrem do Oakley, né, do exemplo de uma pessoa que tem problemas de autoestima, né, ela não consegue reagir às agressões que ela sofre, né, isso é um exemplo de vício, né. Então, ter a emoção correspondente aqui, né, de reação, é algo que se exige, né, e quando a pessoa percebe que ela foi ofendida, se exige que ela tenha uma certa atitude emocional também, de autodefesa, porque isso é parte da virtude. Então não tem como dizer que as avaliações emocionais elas são avaliações motivadas, não sei, por alto interesse, porque elas são atravessadas já pela razão prática, né? Então, o Aristóteles, a caracterização que a Sherman faz do Aristóteles nesse ponto, ela diz que o caráter estável requer disposições emocionais repetidas. Então, a pessoa virtuosa, ela tem certos... cultiva, né? Já foi cultivada nas emoções, mas ela também tem uma flexibilidade cognitiva para determinar as ocasiões apropriadas da ação, dadas as exigências impostas por fins que competem entre si e as renovadas complexidades das circunstâncias. Portanto, não tem um caráter que é assim, dever puro e que depois eu vou precisar me defender das minhas emoções, né? É a própria emoção junto com processos reflexivos que me motivam, né, a fazer a coisa certa. Então, a terceira função aqui é uma função motivacional, né? Ter certas emoções nos impele, como o Oakley também defendeu, né? Nos impele, nos impulsiona a agir de acordo com o tipo de indicação, né, de ação que a emoção manifesta, né? No caso da culpa, então, é tentar corrigir o ato errado. No caso da raiva, é reagir à ofensa. No caso da compaixão, é tentar aliviar o sofrimento. E assim as emoções, elas são essenciais nesse sentido, porque são elas que dão o impulso necessário para que as nossas ações, né, sejam virtuosas ou morais, sejam levadas a efeito, sejam realizadas. Tá bom? Então é isso, eu só queria oferecer esses pequeno acréscimo aqui para completar o texto, e eu já coloquei as questões lá, então depois a gente vai discutir na próxima aula. Tá bom? Um abraço, até a próxima.